Pois é, né? Quem diria que depois de meses eu finalmente faria um vídeo novo sobre animes, não é mesmo? E bem, pra quem tá se perguntando por que eu não faço tanto esse tipo de conteúdo por aqui, bem, tem dois motivos. O primeiro é que eu parei de consumir tanto esse tipo de conteúdo como eu consumia antes, e já tem muito tempo que eu não assisto algum anime ou leio um mangá, por exemplo. Eu voltei a consumir esse tipo de material bem recentemente com, não ironicamente, Narutinho. E não, eu não tô reassistindo Naruto pela nostalgia, eu realmente sou uma das pouquíssimas pessoas que nunca viram Naruto antes na vida, então é a minha primeira vez, por incrível que pareça, tocando nessa obra. Mas, enfim, o vídeo não é sobre Naruto, não é sobre a minha experiência com isso, então vamos logo pro segundo motivo de eu não fazer tanto esse tipo de conteúdo, o YouTube. Olha, fazer vídeo de anime não é uma tarefa nada fácil, provavelmente são os tipos de vídeo que eu mais tive reais dificuldades para fazer, e o YouTube não dá muito incentivo para isso. Sabe aquela trilha sonora que eu deixei de Naruto ali agora há pouco? Provavelmente eu acabei de tomar um copyright por causa dela. O sistema de copyright do YouTube é bem severo quando se trata de conteúdo envolvendo animes, e qualquer coisinha pode derrubar o teu vídeo, ou tirar a monetização por completo deles. Então é por isso que esse tipo de vídeo é meio raro por aqui. Mas isso não significa que eu não goste de fazer eles, muito pelo contrário, se eu tô fazendo eles é porque eu amo pra caralho as obras que eu tô falando sobre. Berserk realmente mudou minha vida, e Mob Psycho é realmente um dos melhores animes que eu já assisti. Inclusive, eu vou sentir saudades pra caramba agora que ele infelizmente acabou. E isso não poderia ser diferente com o tema desse vídeo, logo de cara eu já digo, Cowboy Bebop é o meu anime favorito. Essa é uma das melhores mídias que eu já consumi num geral, e ele me ensinou muita coisa também, e eu vou falar sobre isso mais tarde, mas por agora, tudo que você precisa saber é que Cowboy Bebop é uma das obras mais únicas que existem, em uma indústria repleta e saturada de obras extremamente rasas ou muito parecidas. Bebop, mesmo sendo um anime antigo, é uma das coisas mais diferentes e inovadoras já produzidas até os dias de hoje. Eu assisti esse anime pelo menos umas 5 vezes em períodos diferentes da minha vida, e cada uma dessas vezes a minha experiência foi diferente de alguma forma. Eu assisti esse anime como coisas diferentes em cada uma dessas 5 vezes, e me interessei em partes diferentes em cada uma dessas vezes. As minhas interpretações mudaram. Ele é o tipo de obra que você pode consumir como uma história de aventura, uma história bem mais ou menos casual sobre a vida de um grupo de amigos, uma história triste, trágica, uma história sobre o tempo, ou a minha própria interpretação final dele, e a que eu vou falar hoje, uma história sobre a vida adulta. Mas, na verdade, Cowboy Bebop é todas as coisas na sua essência. Essa animação é um baita projeto ambicioso e não existe maneira melhor de exemplificar essa ambição e introduzir alguém à premissa da série do que lendo os próprios textos de intervalo que passam sempre na metade do anime. Então vamos lá. Em 2071, no universo, os caçadores de recompensa que estão reunidos na nave Bebop vão se divertir livremente sem medo de se arriscar. Eles devem criar novos sonhos e novos filmes, quebrando os estilos tradicionais. O trabalho deles, que irá se tornar um novo gênero por si só, vai ser chamado de Cowboy Bebop. Esse textinho já diz muita coisa pra gente, então eu vou começar a dissecar um pouquinho aqui na introdução. Mas antes, pra gente não ficar muito atrasado com isso, vamos fazer o de sempre. Como vocês já sabem, eu sou o João e hoje eu vim falar sobre a emocionante jornada de Cowboy Bebop. Bem, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, o papo que eu tinha falado sobre ambição é pelo simples fato de que fica claro que a ideia principal desse texto é introduzir essa ideia de que Cowboy Bebop não é simplesmente um anime, ou só uma série. Ele é para ser algo muito maior, um gênero, um estilo, algo novo, que quebra os padrões que a gente está tanto acostumado de ver por aí. E esse show realiza isso muito bem, e a forma como a sua história é contada e estruturada demonstra essa inovação. Bebop não é um anime linear, é como se cada episódio fosse a sua própria história, com temas e estilos diferentes. Ele não foca em contar uma história coesa, com um objetivo que é pré-estabelecido no começo e é realizado no final. Não, na verdade um dos maiores temas de Cowboy Bebop é justamente
a falta desse objetivo. Os personagens reconhecem isso, não de uma maneira cômica, quebrando a quarta parede, mas sim de forma natural. Os personagens são pessoas normais, eles têm seus próprios interesses e responsabilidades, mas um tema muito comum que une todos eles é a falta de um objetivo, e isso é o que leva a cada um deles procurar por novas aventuras ao longo dos episódios. Enquanto em um episódio a gente tem uma história sobre um alienígena ter invadido a nave deles, quase parecendo uma referência óbvia a Alien, o oitavo passageiro, com um climão de suspense e horror, o episódio seguinte pode ter um ar mais cômico, com Spike entrando em uma rivalidade com outro caçador de recompensas que acha que é um cowboy. Ah, e sim, se você é fã do Gema Pris ou escuta Yang Lixo, é desse episódio aqui que ele tirou aquele clipe daquele rap gaúcho dele. Mas enfim, após tudo isso, é fácil de achar que Bebop não tem consistência nenhuma e que ele é um anime meio perdido. Mas muito pelo contrário, apesar da sua natureza ser episódica, fazendo com que cada ep seja quase que um próprio mini-filme, um tema que se mantém consistente em todos esses episódios são os personagens. É quase esquisito falar que os personagens são o plot, porque bem, todo personagem tem uma história e é parte de uma. Mas aqui é como se realmente os episódios colocassem eles como mini-histórias dentro da trama principal de cada um desses episódios, cada um tendo a sua personalidade distinta, o seu jeito de agir e as suas jornadas mal resolvidas. E eu vou falar um pouco disso mais detalhadamente mais tarde, porque eu não quero dar muito spoiler agora. Mas o anime trata a história desses personagens como algo especial, e que é raramente citada ou apresentada pra gente, mas sempre que é algo grandioso e que melhora muito mais a conexão que a gente tinha com esses personagens, esclarecendo quem eles são como pessoas, mas não expondo eles o suficiente a ponto de a gente saber tudo sobre eles, deixando várias e várias dúvidas e várias pontinhas soltas para a gente meio que teorizar e deduzir o que aconteceu na vida dessas pessoas. Isso é realmente uma sacada muito boa, afinal, como eu disse, não só nossos amigos, às vezes até mesmo a gente tem segredos, a gente tem histórias longas, com vários momentos bons e ruins, e momentos que transformaram as nossas vidas, e como a gente age como pessoas hoje em dia. E se eu te perguntasse pra você, provavelmente você me diria que é muito difícil transformar toda a sua história de vida em uma série de 26 episódios com 20 minutos cada. Principalmente se para entender melhor a sua vida a gente tivesse que explorar ao mesmo tempo a vida de outras pessoas importantes para você, dividindo ainda mais o tempo de tela. E é isso que esse anime realmente entende. É impossível contar tudo sobre uma pessoa nessa quantidade de tempo, ainda mais quando estamos falando de um grupo de pessoas drasticamente diferente. Porra, pensa comigo, se em One Piece, que tem mais de 1000 episódios, a gente não sabe tudo sobre o Luffy até hoje, quem dirá sobre esse grupo de caçadores de recompensa, não é mesmo? Mas, da mesma forma que muita gente gosta do Luffy, entende os motivos dele e se simpatiza com ele, nós somos expostos a esses 5 personagens por tempo suficiente pra gente conhecer cada um deles como pessoas e sentir que a gente tem uma ligação com eles, mesmo com um tempo de exposição significativamente menor se comparado a One Piece, por exemplo. Então, dito tudo isso, a gente finalmente chega na base de todo esse texto, o começo dele, que fala sobre o universo no ano de 2071 e sobre os caçadores de recompensa. Bem, e é aqui que muita gente se confunde a respeito do tema de Cowboy Bebop. O universo desse anime é extremamente bem construído e, se tratando de um anime futurista, é normal pensar que o futuro seria parte do foco. Mas é aí que você tá errado. O anime joga coisas pra gente como as viagens entre sistemas solares, o descobrimento de planetas, a devastação da Terra e simplesmente deixa as coisas ficarem assim, de plano de fundo. Claro, algumas delas têm sim explicações, mas elas são tratadas como banalidades, como se as pessoas tivessem casualmente aceitado essas coisas e seguido a vida delas. Descobertas que pra gente seriam gigantescas são tratadas como mero background aqui. E isso é, mais uma vez, genial. Porque essas coisas realmente não importam pra história desse anime, com exceção de alguns episódios que falam mais sobre essa construção de mundo. No geral, as pessoas já aprenderam a viver com essas coisas porque elas já aconteceram e provavelmente já tem acontecido há muito tempo nesse universo. Essas coisas viraram um novo comum e, de certa forma, todas essas mudanças enormes continuam sendo familiares até mesmo para nós que nunca vivenciamos elas, porque esse anime no seu centro mantém características extremamente similares ao mundo de que a gente já está acostumado. Olha para essa cena aqui, por exemplo, ela parece realmente uma cidade real, talvez até mesmo a sua cidade. E provavelmente alguns dos lugares dessa cena você deve encontrar pelas ruas da sua própria cidade se você andar por aí. O mundo de Cowboy Bebop é
extremamente familiar e extremamente esquisito para nós ao mesmo tempo. E é isso que torna ele tão atraente e fascinante. Ele não é um futuro cheio de máquinas ou uma aventura intergaláctica. Ele tem tecnologia, claro, mas é tão bem montado e bem feito que é fácil até mesmo para nós entender como essas coisas poderiam funcionar. E já sobre essa parte dos caçadores de recompensa, bem, é só isso, meu. Eles são caçadores de recompensa, porra. O que você esperava? Não, mas falando sério, essa parte tem algo pra gente tirar também. Se ela serve pra alguma coisa, é pra deixar claro a natureza instável do trabalho das pessoas que a gente vai acompanhar. A maneira que a mídia de entretenimento tende a representar caçadores de recompensa sempre foi como um trabalho perigoso, destemido, sério, e os caçadores, na maioria das vezes, sempre são personagens bem preparados, de sangue frio e veteranos no que fazem. E aqui isso se mantém, mas com uma nova cor por cima. Essa animação mostra pra gente que esses caçadores também são pessoas com vidas comuns, inseguranças, gostos e desejos. Eles quebram a camada de um caçador frio, analista e preparado, mostrando pra gente todos os lados para vermos eles além de malandros ou máquinas de matar. E passar a reconhecer eles como o que eles realmente são, pessoas. Então isso não é um anime sobre ser extremamente badass e encarar a morte com um sorriso no rosto. Ele tem isso, claro, mas é muito mais do que só isso. Ele tem várias camadas a mais do que isso, pra falar a verdade. Mas é por aqui que eu vou parar. Desse momento em diante eu tenho que deixar avisado que se tudo que eu falei te interessou, e se você teve um mínimo de interesse em descobrir o que essa história tem a te contar, que é tão especial e diferente assim, eu peço pra você, por favor, vai assistir. A gente vive numa época onde Cowboy Bebop tá mais acessível do que nunca na internet. Hoje em dia você não precisa mais procurar uma fita, um VHS ou um CD com um cara esquisito. Tu consegue achar ele na Crunchyroll e na Netflix até mesmo. E em ambos, se você quiser, tem até dublado em português. E vai por mim, não é nenhum tipo de dublagem porca não. A dublagem é bem feita pra caramba. Dá só uma olhada aí. Ou seria você? A gente se encontrou ontem! Você tá com amnésia, rapaz! E se você tá na Netflix e viu isso aqui quando você digitou Cowboy Bebop e pensou, putz, deve ser uma baita opção viável, né, pra eu assistir, vai que é um resuminho, vai que é um filme, pô, live action, deve ser legal. Eu preciso dizer pra você que você, infelizmente, tá muito enganado e isso é uma das coisas mais burras que eu já escutei. Ninguém em sã consciência te recomendaria adaptações live action pra você assistir ao invés da obra original, com todo respeito. E eu não vou ser o diferentão que vai fazer isso. Mas eu ainda recomendaria assistir ela depois do anime. Ela é uma visão, interpretação totalmente diferente da obra original, que ainda dá pra ser chamada de Cowboy Bebop da sua própria forma, eu acho. Só, por favor, não assiste isso antes não, porque é o tipo de coisa que não é nem boa nem ruim, sabe? Ou melhor dizendo, é tão ruim que fica bom. Então começa pela parte boa primeiro, que eu garanto que é mais sucesso, entendeu? Enfim, dito tudo isso, eu vou te dar 5 segundos para tomar essa decisão, antes de eu começar a finalmente falar dos spoilers e do que esse vídeo realmente se trata. 1, 2, 3, 4, 5. Foi? Acho que foi, né? A essa altura você já deveria ter ido embora, mas enfim. Se você ainda tá aqui, eu imagino que você ou já tem assistido, ou não tá nem aí pra spoiler desse anime. Então, de qualquer forma, vamos seguir em frente. Uma das coisas que eu deixei bem recorrente é o quanto as coisas por aqui são banais. E as pessoas aprenderam a lidar com elas, porque o tempo passou. E, bem, digamos que esse realmente seja o ponto central da história de Bebop. Tempo. E como as pessoas mudam com o tempo. No trecho que eu li pra vocês lá no começo do vídeo tem uma parte que é muito importante para exemplificar isso. E essa parte é, eles vão criar novos sonhos. O que tem de tão importante aqui é que esse trecho é parcialmente uma das maiores mentiras da história de Bebop. O tema que une a jornada de cada um desses personagens nessa trama são sim os seus sonhos de certa forma, mas se você assistir alguns episódios desse anime, é fácil de perceber que esses personagens parecem incompletos. Eles parecem não ter um objetivo fixo ou um lugar para ir,
e em nenhum momento eles falam sobre os seus sonhos de verdade. E sabendo disso, é fácil de se questionar a respeito de aonde esse trecho aqui se encaixa exatamente na história toda, ou às vezes é muito fácil pensar que ele só tá aqui para realmente encher linguiça, sabe? Ele tá aqui só por estar, o que também seria um erro a gente simplesmente ignorar ele dessa forma. O jeito que Cowboy Bebop preenche essa lacuninha aqui nesse texto, ao mesmo tempo que não é nem um pouco sutil, é uma das coisas mais interpretativas de todo o anime. Existem alguns episódios que desenvolvem melhor essa ideia de sonhos por aqui. Um desses elementos está presente até em todos os episódios, de certa forma, esse elemento sendo o braço mecânico do Jet Black. O braço dele serve como uma lembrança recorrente no anime todo, primeiramente sendo interpretado como uma dúvida recorrente do que poderia ter acontecido com seu antigo braço, e pela forma que isso não é abordado a maior parte do tempo por ninguém. E isso significa que talvez nem seja uma coisa tão importante assim a gente ficar com essa dúvida, mas isso também não tá certo. O braço do Jet tem uma história por trás dele, uma história que sempre que é questionada e abordada é tratada como um tabu pro Jet. Algo que ele não gosta de falar, uma lembrança de tempos passados que a gente não viu ainda. Porque depois de um tempo que você já tá meio que se acostumando com essa relutância do Jet, tá começando a ignorar a existência do braço dele mesmo, ele sempre estando lá, e a dúvida nunca indo embora do que aconteceu, o anime, depois de vários episódios, decide finalmente sanar esse problema. No episódio 16, a Serenata do Cão Preto, intitulado como um certo trocadilho em referência ao apelido do Jet de Cão Preto ou Black Dog, serve para contar essa história pra gente. Esse episódio conta pra gente que o Jet era um antigo policial extremamente focado e eficiente no seu trabalho, e foi assim que ele ganhou seu apelido de Cão Preto. Ele era teimoso como um cão correndo atrás de um osso quando se tratava de perseguir criminosos. O problema é que após outro evento traumático na sua vida, que foi o momento que ele foi abandonado pela sua antiga namorada Alissa, que foi retratada no episódio 10 da série, sem sequer ter a chance de ver ela ou falar com ela, o Jet caiu em um certo luto enorme e, precisando de um certo tempo para ocupar a cabeça dele da recente quebra do seu relacionamento, que era tudo que movia ele e dava forças, o Jet acabou se enfiando em ainda mais trabalho, que era justamente o que destruiu o relacionamento dele. Só que dessa vez ele se envolveu em trabalhos muito mais perigosos. O Jet passou a investigar uma organização mafiosa que estava corrompendo as forças policiais, e é aí que somos apresentados ao antigo parceiro de trabalho do Jet, o Fed. Esses dois já trabalhavam junto há no mínimo uns 4 anos. O problema é que em algum momento durante esse período o Fed se aliou à máfia que o Jet estava investigando. E sem o Jet saber, ele armou uma emboscada para cima do Jet junto com a máfia para matar o seu parceiro e impedir que ele se envolvesse nos assuntos desse sindicato. Ele conseguiu realizar esse plano usando do criminoso Udai, que era o foco da perseguição do Jet naquele momento. E basicamente o Fed conseguiu levar o Udai e o Jet para um local aberto e cegar ele com uma luz muito forte contra o rosto dele, e deixando o Jet em clara desvantagem de 2 contra 1, sem poder enxergar onde os seus inimigos estavam, e ficando assim completamente exposto e não contando com o fato de que o seu parceiro tinha acabado de trair ele, ele leva um tiro. E bem, tudo isso que eu te contei agora revela pra gente as 2 maiores marcas da vida do Jet: o abandono da sua antiga namorada e a sua quase morte e perda do seu braço. Ambos os acontecimentos ainda machucam e são memórias que o Jet nunca conseguiu se livrar, mesmo depois do seu afastamento da sua vida antiga na polícia e do seu antigo lar. Mas mesmo assim, depois de anos andando e agindo pelo espaço como um caçador de recompensas para tentar meio que fugir dessas memórias, o Jet ainda se sente incapaz de seguir em frente com essas coisas. A única coisa que faz ele temporariamente esquecer disso são os seus companheiros de trabalho e o trabalho em si. Mas o Jet não é o único com problemas no passado nessa história. Cada membro da sua nave carrega seus próprios problemas e traumas, menos a Ed e o Ayn. Porque a Ed é só uma criança pura e inocente, mesmo assim ela é um personagem muito mais importante para esse grupo do que parece. Ela representa algo na vida de cada um dos outros personagens, e eu vou falar mais sobre isso depois. E já o Ayn, cara,
Eu não sei nem o que você espera que eu diga. Ele é um cachorro, caralho. Não tem como eu desenvolver isso. Ele é só um cachorro inteligente e bem fofinho. É só isso. Olha só pra ele. Olha que coisinha mais linda e fofa. Olha só. Mas é muito foda, tá? Mas enfim, vamos falar dos outros dois personagens principais dessa história aqui. Finalmente, agora eu apresento pra vocês o nosso tão querido protagonista, malandro que luta artes marciais e age como um cara legal e descolado, Spike Spiegel, o cara que a rapaziadinha adora usar foto porque ele é muito foda, e você provavelmente já viu essa foto aqui. A segunda personagem é a caçadora de recompensas linda, ardilosa, manipuladora, dona da minha vida, Faye Valentine, o personagem maravilhoso, puta que pariu. Eu falo dela depois. Mas enfim, falando no geral, cada um deles tem os seus próprios problemas. O Spike, sendo o protagonista que ele é, obviamente, é o que mais recebe foco, mas em prol de eu não passar muito tempo demais falando sobre a sua backstory, já que o anime faz questão de detalhar ela muito bem e dá muito mais tempo de tela para essa backstory do que para qualquer outra backstory dos personagens desse anime inteiro, bem, eu não vou fazer esse serviço melhor do que o anime pode fazer. Mas enfim, passando por cima, o Spike é um homem misterioso que costumava servir a um sindicato criminoso conhecido como Dragão Vermelho, onde ele trabalhava fazendo todo tipo de trabalho sujo, se tornando um dos membros mais bem condecorados do sindicato, fazendo parte de uma dupla excepcional com o seu antigo parceiro de trabalho, Sephiroth. Não, é mentira, é o Vicious o nome dele. Mas vai falar que não é igualzinho, pelo amor de Deus, cara. Tem uma espada, um corvo, veste preto, usa branco, a espada dele é gigantesca. Porra, é o Sephiroth, cara. Mas enfim, o Vicious também adquiriu a mesma fama do Spike de ser excelente no seu trabalho, que era, bem, trabalho sujo. Mas é aqui que as coisas meio que começam a ir ladeira abaixo. O passado do Spike começa a ficar complicado quando ele conhece a Julia, a namorada do Vicious. Mesmo sabendo dos riscos que ele estava correndo, o Spike acabou ficando perdidamente apaixonado por ela e começou a se envolver com a namorada do amigo dele. Talaricagem, né? Esse relacionamento transformou a vida inteira do Spike em um verdadeiro furacão. Ele, que até então vivia uma vida cheia de violência e aventuras arriscadas e perigosas e cuidava das coisas para um sindicato mafioso, ele já não tinha mais interesse nisso. Ele queria sair do sindicato agora e viver uma vida pacífica e segura com a Julia. O problema é que... vocês já devem imaginar. Aquele clássico de filme de mafioso. Ninguém sai do sindicato. Principalmente o Spike, que era um membro muito importante para o sindicato e sabia de muita coisa lá dentro. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, ele arriscou tudo para tentar conseguir a liberdade para ele e para Julia. E, bem, como é que ele fez isso? Da maneira mais dramática possível e mais Romeu e Julieta. Ele fingiu a própria morte. O único problema desse plano genial do Spike é que acabou que ele realmente se safou do sindicato, mas a Julia não. Então, em uma escolha para deixar ela viver uma vida em paz, ele simplesmente não contou para ela que ele ainda estava vivo e largou ela no sindicato para viver a vida dela com o Vicious sem muito problema. E ele simplesmente foi embora depois disso. Só que ele não contava com o fato que a Julia iria continuar procurando por ele pelos próximos anos. E assim que a Julia sumiu, isso também despertou a ira não só do sindicato, como do Vicious. E agora todo mundo que sabia do caso da Julia e do Spike queria matar ele. E ele não estava sabendo de praticamente nada disso. Eu sei, é uma história bem complexa e dramática, bem nível Romeu e Julieta mesmo. Mas o que a gente consegue tirar dessa história e o que ela tem a ver com a mensagem do anime é o seguinte. O Spike pode até ser interpretado como um cara que está tentando correr do seu passado, assim como o Jet, que realmente está fazendo isso. Só que não é bem assim. Não é ele que continua correndo do seu passado, ou correndo atrás do seu passado. É o passado do Spike que continua correndo atrás dele. O Vicious, o sindicato, a Julia, eles não deixam o Spike embora. E ele está tentando muito se afastar dessas pessoas porque ele não quer machucar a Julia. Mas enfim, eu acho que depois de a gente ter falado tudo isso sobre a backstory do Spike, já tá na hora da gente mudar um pouco de assunto para eu finalmente poder falar para vocês sobre minha personagem favorita dessa série toda, Faye Valentine.
Bem, apesar de eu ter feito toda essa construção aqui, falando que ela é um personagem maravilhoso, meu personagem favorito e não sei o que, ela realmente é o personagem mais simples dos três. Mas não entenda mal, não é porque ela é um personagem raso, tá? Longe disso. Ela é assim pelo simples fato de que nem ela mesma sabe sobre a sua vida. A história da Faye pra mim é a mais tocante das três. É uma das coisas que mais me causou um sentimento enorme de tristeza quando eu vi. E de longe as cenas dela são as mais impactantes do anime inteiro pra mim. Ela é realmente o meu personagem favorito e o melhor personagem desse anime pra mim, sem dúvidas. As cenas do passado dela são tão pesadas que quando eu assisti isso de novo recentemente, eu senti como se o meu coração estivesse afundando no oceano. E é difícil não chorar vendo essas cenas pra mim. Toda vez que eu vejo esse anime, essas cenas batem cada vez mais forte. E o motivo disso pra mim é porque a Faye é o personagem que melhor representa a mensagem desse anime. Essa história não é simplesmente sobre o tempo, ela na verdade é sobre crescer, sobre ficar adulto. E a Faye é uma pessoa que não consegue se lembrar do seu passado devido a um acidente de trânsito que ela sofreu quando ela era mais nova. Isso já seria meio que trágico o suficiente, imagina perder a sua infância por conta de um acidente. Mas isso só piora, levando em consideração que nos episódios a Faye aparenta ter uns 20 e poucos anos. E então a gente pode dizer que a infância da Faye teria sido em talvez 2050 e poucos, levando em consideração o tempo que esse anime se passa. Mas é aí que o anime te taca uma bomba, um choque de realidade. E as coisas ficam bem mais complicadas. O acidente que aconteceu com ela não foi algo comum. Ele aconteceu em 2014, quando ela tinha 20 anos. Foi um acidente em uma nave espacial com seus pais, onde ambos eles morreram. Só que a Faye continuou viva, mas ela ficou com machucados extremamente severos que não poderiam ser curados com medicina convencional, como a gente conhece. Então ela recebeu um tratamento médico envolvendo criogenização. O problema é que nesse período onde o seu acidente ocorreu e ela foi resgatada e internada, rolou um outro problemão. Teve um outro acidente espacial envolvendo o sistema de transporte entre planetas que a gente vê nesse anime. E não foi um acidente comum, um acidente pequeno. Ele destruiu a Lua. E isso produziu vários meteoros que caíram na Terra. Como um resultado disso, esses meteoros mataram bilhões de pessoas na Terra. Sem falar que eles destruíram muitas coisas também. Afinal, é um pedaço da Lua caindo no nosso planeta. E pro azar da Faye, graças a toda essa destruição, todos os dados sobre a sua vida foram perdidos. Ou seja, quem ela era e toda a sua vida, toda a sua infância, suas memórias, as suas ligações, tudo isso foram perdidos. E mesmo assim, apesar de toda essa onda de azar, ela ainda sobreviveu e foi resgatada e levada para outro local para continuar o seu tratamento de criogenização. Mas seguindo a sua linha de azar, ela só acordou do seu tratamento 54 anos depois. E não foi acordar com tranquilidade, lembrando quem ela era, do próprio nome. Não, ela teve simplesmente um dos piores efeitos colaterais que ela sinceramente poderia ter. A Faye sofre de amnésia completa, não se lembrando sequer de quem ela era ou qual é o nome dela. E para piorar tudo isso, as pessoas veem que a Faye tá nesse estado de pânico, onde ela tá mais vulnerável do que nunca, e se aproveitam disso. Os médicos que transferiram ela para esse lugar novo para ela continuar o tratamento, armaram um golpe para cima dela que fez com que ela ficasse devendo milhões para eles. Usando desculpa de fachada para esse golpe, para vender ele para Faye, como se fosse parte do pagamento dos seus tratamentos e das dívidas que ela acumulou por conta dele. Mas nem tudo é tão trágico assim, né? Pelo menos eles tiveram a decência de dar a ela uma nova identidade. E assim nasceu Faye Valentine, uma mulher astuta que caça recompensas para pagar uma dívida que ela nem sabe se é real, sem sequer ter certeza de quem ela mesma é. A história da Faye já é triste o suficiente do jeito que ela é, mas ela é a história mais pessoal da série inteira pra mim, porque mostra que embaixo da faceta dessa personalidade destemida e astuta dela, tem uma pessoa completamente vulnerável.
Ela não tem amigos, ela não tem pra onde ir, ela não tem onde ficar, ela não sabe se ela tem objetivos, ela não sabe quem ela é. E Faye Valentine é só um nome vazio pra preencher essa vida falsa dela. Ela não tem por que fazer isso. Ela só faz porque é melhor viver uma vida de brincadeirinha e de mentirinha do que viver uma vida completamente vazia e perdida. Acho que a Faye é um personagem tão íntimo porque ela não é nenhum criminoso super habilidoso ou um detetive fenomenal. Ela é só uma pessoa forçada a viver uma vida que ela nunca viveu antes. Ela sequer existe nesse mundo. Tudo nela é falso, até mesmo os seus sentimentos. E a história dela fica cada vez mais relacionável conforme ela vai se esforçando para vencer a sua amnésia. E aí ela passa a correr atrás de qualquer coisa, qualquer semblante de lembrança que ela conseguir achar. Ela tá desesperada para ser alguém, para se lembrar de quem ela era, para ver quem ela era. E isso é mais do que um sonho, é uma necessidade para ela. Bem, eu tive que explicar tudo isso pra gente finalmente entrar no ponto principal desse vídeo. E confia em mim, isso não foi tudo à toa, ou só perda do seu tempo, ou só eu enchendo a linguiça. Você saber dessas interpretações é o que vai fazer essa conclusão realmente fazer sentido. Então fica comigo, vamos lá. O motivo daquela frase inicial ser realmente uma mentira é que não existem essas coisas de sonhos aqui nessa série. Essa série conta uma história de pessoas que já viveram os seus melhores e piores momentos das suas vidas, e algumas dessas pessoas nem viveram esses momentos, elas tiveram esses momentos tirados da vida delas. A jornada do herói de cada uma dessas pessoas que eu falei pra vocês já aconteceu. A carreira de policial do Jet, a vida romântica e criminosa do Spike e a antiga vida normal da Faye, tudo isso já rolou. Bebop não é um anime simplesmente sobre aventuras ou de algum arco emocionante com vários picos. Ele é um anime sobre pessoas sem propósitos, sem sonhos, sem objetivos, simplesmente trabalhando, agindo da forma que elas acham melhor agir, vivendo uma vida onde já não tem mais tanto motivo assim para ser vivida. Não tem heróis aqui, existem apenas adultos amargurados e mastigados pela vida, porque de certa forma é isso que a vida adulta faz com as pessoas. Ninguém chegou até esse ponto da vida sem passar por momentos divertidos, marcantes e bons, e ninguém chega aqui sem passar por momentos difíceis, momentos que marcam a gente tanto quanto as coisas boas. A combinação dessas coisas faz com que a gente mude ao longo da nossa vida. Nós viramos outras pessoas, o nosso eu da infância que riu, brincou e se divertiu, ou o nosso eu da adolescência que arriscou tudo, se afundou nos sentimentos, viveu a vida ao extremo, tanto faz. Quando chegamos na vida adulta, essas duas versões de quem fomos já não existem mais. Elas estão perdidas e nós temos que viver com esses sentimentos e essas lembranças. Nós podemos voltar atrás, revisitar essas lembranças, claro, e deixar que elas levem a gente para um lugar diferente, nos mudar, ou a gente pode tentar seguir em frente, fechar essas páginas da nossa vida e simplesmente ir para um próximo capítulo, ou a gente pode simplesmente se render a essa saudade e voltar a correr atrás do passado para sempre, mesmo sabendo que é uma corrida que a gente nunca vai ganhar, nem mesmo na nossa morte. A vida adulta que eu tanto tô falando sobre aqui não é necessariamente uma idade exata, ela é um conceito. As pessoas podem ter esse sentimento em qualquer momento durante a vida delas, mas eu ainda diria que é um sentimento exclusivo de pessoas que chegaram no ápice das suas jornadas. Quando chega uma hora que você vê as coisas que você faz todos os dias e percebe que elas param de ter sentido. E você começa a revisitar suas memórias, procurando por algo que te faça ter o mínimo de um significado. É aí que esse tipo de sentimento vem, essa saudade. E é fácil deixar que esses sentimentos afetem a gente e se tornem nosso sonho ser viver esses momentos. E esses são os sonhos dos personagens desse anime, lidar com seus passados. Cada um deles tem uma forma diferente de fazer isso. Não existe uma escolha ruim ou boa para essa situação. Alguns podem olhar para o caminho que o Spike tomou, por exemplo, e pensar que foi a pior decisão, mas foi a decisão dele reviver o passado. Ele não conseguia viver sem a Julia, o
peso do passado dele pesava demais para ele conseguir viver a vida carregando ele. E conforme os episódios vão passando, é muito fácil de perceber ele desistindo de tentar carregar esse peso e simplesmente se rendendo à sua antiga vida, mesmo que isso significasse que seria a última vez. Cowboy Bebop é um anime sobre o fim de uma jornada, o fim de uma vida, seja isso literal ou não. E até mesmo a sua estrutura age dessa forma. Como eu disse no começo, ele brinca com várias interpretações e estruturas de episódio, com episódios filosóficos, episódios divertidos e cheios de aventura, episódios mais casuais, episódios tristes e emocionantes, e até mesmo episódios aterrorizantes. Cada uma dessas partes desse show se unem para contar essa mensagem sobre o sentimento agridoce de chegar no fim de uma jornada, de experimentar cada uma dessas sensações uma última vez e fechar a sua jornada nos próprios termos, não importando o que eles sejam. E não, eu não quero dizer que ele é um anime sobre a morte. Pelo contrário, ele é mais um anime sobre a celebração da nossa vida. Esse sentimento de olhar para trás uma última vez e embarcar em uma última volta pelos sentimentos e momentos que marcaram as nossas vidas e fizeram com que a gente chegasse até onde estamos. Por isso que eu usei o conceito de vida adulta. Eu posso ter feito parecer que esse é um momento trágico e vazio, mas não. Ele na verdade é o nosso momento mais vulnerável. E é normal quando a gente não acha mais significado no que a gente está fazendo, a gente tentar olhar para trás e procurar sentido no caminho que a gente já fez antes. A gente faz isso durante toda a nossa vida e normalmente nós encontramos respostas. Mas quando chega essa hora, esse fim, significa que a gente não tem mais nada para achar. É o fim, não tem mais o que ficar procurando, não existem mais sonhos para a gente alcançar olhando para o passado. Só nos restam duas coisas agora: acabar essa estrada, essa jornada e simplesmente parar e deixar com que o resto da nossa vida ocorra como ele bem entender, ou acabar e procurar uma nova estrada para a gente poder recomeçar a andar e formar uma nova caminhada. E não tem nada melhor nesse anime para representar esse ponto do que a Ed. Você lembra dela? A criança brincalhona que eu tinha falado mais cedo no vídeo? Então vamos falar dela logo. Ed é mais um símbolo para essa mensagem de Bebop do que um personagem em si. Ela simboliza o começo, um personagem sem muita história para contar e inocente como um bebê. Ela claramente ainda tem muito à frente dela, e é um contraste gritante com o resto da tripulação. Esses três representam o fim de uma jornada, e a Ed é o começo dela. E até mesmo o Ain tá junto nisso. A história desses dois personagens sequer foi contada, e a gente ainda tá vendo só o comecinho delas. E é bem apropriado, porque assim que esses dois param de aparecer, Bebop se prepara para encarar uma realidade muito mais séria no seu ato final. Ed e Ain vão embora, não contra a vontade do grupo. Na verdade, os outros três entendem o porquê e apoiam eles. A Faye até incentiva a Ed a fazer isso e procurar buscar a própria jornada. Eles já tiveram nesse ponto, nesse exato momento, no começo de uma estrada. Eles se lembram como foi e como era, e desde que a Ed entrou, esses personagens falaram muito mais sobre os seus passados e se abriram pra caramba. A Ed foi uma lembrança constante do que um dia foi a vida dessas pessoas e a jornada que elas fizeram. Ela ajudou eles a verem esse caminho de novo. E agora, aqui no ato final, sobrou só os três, cada um dando o último passo para chegarem ao fim nos próprios termos. Mas espera, esse era para ser o final do vídeo, mas antes de acabar ele, eu gostaria de mostrar uma ceninha extra. E para isso, eu peço por favor para você que tá vendo, se você estiver fazendo algo agora, para e foca aqui. É um último pedido opcional, mas eu realmente ficaria bem grato se você botasse esse vídeo em full screen. Enfim, obrigado. E voltando pra cena, eu tô falando especificamente de uma cena da Faye. Essa é a cena mais triste e mais bonita desse anime inteiro pra mim. E eu sequer consigo assistir ela inteira sem ter vontade de chorar. Pra quem não sabe, ao longo do anime, ela consegue uma fita que nada mais é que algumas antigas gravações que foram encontradas nos destroços do hospital onde ela ficava. Gravações da garota que um dia viraria a infame caçadora de recompensas, Faye Valentine.
E quando essa fita toca, depois de um episódio bem divertidinho, onde todos os personagens do grupo procuram alguma coisa que tocasse essa fita, a gente finalmente consegue assistir ela. E as gravações dessa fita são de arrepiar. A gente vê essa garotinha pela primeira vez. Pra Faye não é a primeira, porque essa pessoa é ela. E daqui pra frente o anime fica em um silêncio congelante. Você só consegue escutar uma garotinha falando e a estática da televisão. Essa garota não tem nome e ela só tá aqui pra falar que tá fazendo essa gravação para que daqui a uns 10 anos do futuro ela possa assistir e ver como é que ela tá. É uma gravação bem pessoal, algo que talvez algumas pessoas já tenham escrito aqueles cadernos no colégio de mapa do tempo ou algo assim, e a ideia por trás disso é a mesma. Essa garotinha faz perguntas como: você tá bem? Se você tá sozinha? Ou se você tá atormentando várias pessoas? Mas, seja lá o que for, a garotinha vai sempre continuar torcendo pela Faye. Ela sempre vai ser a maior fã da Faye. Ela sempre vai ser a maior companhia e amiga da Faye. O que eu quis dizer mostrando essa cena pra vocês é: não importa o caminho que você escolher tomar com a sua vida, sempre vai ter uma pessoa te apoiando, mesmo que você nem sequer conheça essa pessoa mais, ou que você já não veja ela há muito tempo. Em algum momento da sua vida, essa pessoa foi você. Ela tinha os mesmos sonhos que você e gostava das mesmas coisas que você. Essa criança não existe mais, mas ela ainda está torcendo por você. Em algum lugar, ela sempre vai estar, mesmo que não tenha motivo, que ela não te conheça ou não saiba pelo que você passou. Ela vai continuar sendo a sua maior fã, e até o fim da sua vida você vai carregar esse peso. Bem, eu sei que essa parte do vídeo foi bem pesada, mas é uma mensagem que eu queria muito passar pra vocês aqui no final, porque ela é de longe uma das minhas mensagens favoritas desse anime inteiro. E eu fico feliz pra caramba de poder ter tido a chance de sentar aqui hoje e analisar e falar sobre uma obra que eu acompanho há anos e que de certa forma cresceu comigo. Cowboy Bebop é um dos meus grandes amores na ficção, e obrigado mesmo por terem chego até aqui e me darem essa oportunidade de estar falando sobre isso hoje. Eu adoraria debater com vocês sobre as interpretações desse anime aí nos comentários e sobre as diversas mensagens presentes nele, ou até sobre coisas mais engraçadas dele. E se você é novo e ficou curioso para assistir por conta desse vídeo, saiba que é uma baita de uma honra para mim ter despertado essa vontade em você. Mas, como um verdadeiro último favor que eu tenho para pedir para vocês, eu acho que não é nada mais justo, no caso de vocês terem gostado desse vídeo, se interessado ou se emocionado com ele, vocês darem um gostei, porque isso ajuda muito a crescer esse canal aqui e mostrar pro YouTube que a nossa comunidade está crescendo a cada dia que passa. E se você quiser ajudar ainda mais esse canal, você pode compartilhar esse vídeo para seus amigos também. E claro, se inscrever se você ainda não é inscrito. E aposto que muita gente vai gostar dessa recomendação, porque é um anime incrível. E para os seus amigos que assistiram e gostaram dessa obra, vai ser mais legal ainda dividir essa paixão com eles. Enfim, muito obrigado mais uma vez pela paciência e pelo carinho que vocês têm comigo, e foi uma trajetória bem trabalhosa para fazer esse vídeo aqui, com vários problemas, como arquivos corrompendo, meu PC dando pau e eu pegando gripe, mas a gente pelo menos conseguiu chegar no final. E caso queiram saber o que eu vou estar aprontando daqui pra frente, é só dar uma conferida no meu Twitter e no meu sitezinho roxo, se é que vocês me entendem. Principalmente nele, pra falar a verdade, porque nos próximos dias e semanas eu vou estar sendo bastante ativo por lá, jogando um Outer Wildszinho, ou um Hades, ou quem sabe outra coisa. Mas se o seu negócio não é muito lives e você quer dar uma olhada em outros trabalhos meus, inclusive, um leve spoiler, vai, no meu próximo projeto a gente vai estar revisitando um tema desses vídeos antigos aqui no canal. Então caso você queira se preparar para esse vídeo novo, agora é uma ótima hora para começar. Enfim, meu povo, eu sou o João, e a gente se vê na próxima. Falou! Obrigadão.